Olá pessoal, eu me chamo Melk e no vídeo de hoje nós vamos estudar uma das aplicações mais fundamentais dos diodos, que seria a retificação, ok? Então primeiramente nós devemos entender como que a energia que a concessionária nos dá funciona, como é que é o shape da tensão, né? Beleza. Nós precisamos aqui de um gráfico, né? Aqui é o tempo, isso daqui é a tensão ao longo do tempo, e a tensão que a rede elétrica nos dá, ela é nesse formato aqui. Ou seja, ela vai subindo, chega a um máximo positivo, vai caindo, passa por 0 volts, certo? E aqui temos tensões negativas, né? Chega a um mínimo negativo e vai aumentando, ou seja, ela vai alternando entre máximos e mínimos em uma forma de senoide, né? Ou seja, nós teríamos V de T igual à amplitude ali da nossa senoide, né? Multiplicado por seno de ômega T. O que é que isso quer dizer, né? Porque somente o seno, pessoal, ele só pode ir até o 1, certo? Aqui seria 1 volt e aqui seria menos 1 volt. Então aqui nós temos uma amplitude para multiplicar isso aqui. Ou seja, a rede ela vai nos dar uma tensão muito maior do que 1 volt, mais e menos. E esse ômega aqui significa o quê? Velocidade angular. Ou seja, o quão rápido que essa senoide vai percorrendo. A senoide da rede, no caso, ela é bem mais rápida assim. Ou seja, ela faz um máximo e um mínimo aqui 60 vezes por segundo. Por isso que nós temos 60 Hz. Ok? Logo, o que é que acontece? Para utilizarmos esse tipo de energia nos nossos equipamentos, alguns deles aceitam ela de forma direta, né? Você coloca, por exemplo, o motor de indução ali, ele já gira. Mas outros que vão utilizar correntes contínuas, a gente tem que transformar esse tipo de tensão, né? A gente vai ter que transformar em uma tensão aqui mais V de T igual a uma constante, certo? Então esse é o nosso objetivo. Isso aqui nós chamamos de retificação, certo? Então beleza, como que a gente vai fazer esse processo? A gente tem aqui uma fonte de corrente alternada. E aqui nós vamos pegar simplesmente um diodo, o ânodo dele aqui e o cátodo dele aqui. E aqui na frente nós vamos coletar uma tensão. O que é que a gente viu no vídeo anterior? O diodo ele só vai conduzir acima da tensão de condução direta, né? Ou seja, seria 0,6 ou 0,7, né? Entre esses dois valores aqui, ou seja, aqui. Isso quer dizer que isso vai conduzir a corrente acima desse valor. Abaixo desse valor, ele se comporta como uma chave aberta. Então, qual seria o formato de onda? Pegando esse tipo de tensão, né, alternada, jogando aqui. O que eu vou ter na saída? Eu vou ter um comportamento assim. Então, aqui eu vou ter tensão nenhuma, vai ser 0. Inclusive, eu vou pegar outra caneta. Aqui eu vou ter 0, certo? Porque até esse momento aqui ele não conduziu. A partir do momento que ele chega entre 0,6 e 0,7 volts, ele vai conduzir. Ele conduz a senoide normal. Só que aí a tensão começa a ficar abaixo desse limiar, né? De 0,7.
entre 0,6 e 0,7, né? Aí ele não vai ter nada, ele tem nada de tensão aqui na saída. E observe que a curva ela continua caindo. Tensões menores, né? Lembre-se, tensões negativas são menores ali. Você seguia pela altura, a altura do gráfico. Acima dessa altura ele conduz. Abaixo dessa altura, ele não conduz. Então ele demora um tempão aqui, até que ele faça todo o seu caminho e volte a apresentar tensões acima da tensão de condução direta, desse limiar aqui, ó. Então ele volta a conduzir. E assim ele vai indefinidamente rolando. Então observe que houve uma transformação de curvas, né? Antes eu tinha uma curva assim, agora eu tenho uma curva assim, que apresenta apenas valores positivos. Então agora, o que é que eu tenho aqui? Eu não tenho mais AC, que era o meu caso anterior, né? Agora eu tenho DC. Ou seja, a corrente direta. Embora a tensão ela vai variando, mas eu sei que essa corrente ela só vai fluir em um sentido. Ela não vai inverter. Então o que é que nos resta? Utilizar um outro elemento para poder transformar DC em CC, que seria corrente contínua. Lembre-se, esse aqui. Se eu tenho alguma curva que ela não muda sua amplitude ao longo do tempo, eu tenho uma constante, certo? Ou seja, uma constante mesmo. Então a gente teria corrente constante, ok? Então é isso, no próximo vídeo a gente vai entender como que a gente vai transformar esse tipo de curva nesse tipo aqui, e daí finalmente poder utilizarmos finalmente utilizarmos esse tipo de corrente nos nossos aparelhos ali, né? Então é isso, pessoal, valeu, até o próximo.